E aí galera, como vai? Tudo bem? Eu sou o Caio Rezende com mais um vídeo para o canal Evangelista dos Gentios. É, Como eu avisei no vídeo de ontem, eu não sabia como seria hoje, né? Eu preciso continuar essa série, o que é a igreja, né? E eu fiquei na dúvida o que eu estaria falando hoje, né? Muito corrido, já é tarde da noite. Eu estou falando mais baixo em todos os vídeos por duas coisas. Porque eu não tenho microfone, ajuda aí um patrocinador, manda um microfone bom aí para mim, para mim poder continuar gravando vídeos, contribuindo com o seu conhecimento, tendo a honra de compartilhar o meu conhecimento contigo. E outra coisa é que nós temos uma bebê na casa agora, e por causa dela eu tenho falado mais baixo, né? E eu pensei bem, eu queria continuar falando da questão de Mateus 16, Mateus 13, Mateus 13 para ser mais específico, as 3 medidas de farinha, apontar ela, a primeira medida de farinha nas nações, nos gentios, lá em Gênesis 6:3, e comentar alguma coisa por ali num vídeo rápido. Mas agora à tarde eu decidi que isso à tarde, agora já é à noite, bem à noite, é quase de madrugada, que eu falaria da igreja, porque eu estou falando da igreja, né? Então eu vou falar um pouco da história da igreja, do nascedouro da igreja, ou como eu vou colocar na capa deste vídeo, a, o start da história da igreja, onde foi exatamente o start. Uma pontuação rápida, um breve resumo, conciso, embora eu acredite que vai estourar uns 15 minutos. Mas fique até o final, vou dar uma dica de pesquisa teológica. Para mim, é lição de casa pronta, eu já fiz a lição de casa. Mas eu tenho certeza que para muitos, mas muitos mesmo, nunca nem viram falar nisso, e alguns vão falar que eu estou inventando coisa, que eu estou sendo herege, criando, falando heresia, mas não é. Tudo se resume em conhecimento bíblico. Leia a Bíblia, se debruce em cima da Bíblia e passe 5, 10, 15, 20 anos sobre ela, que aí depois você vai saber do que eu estou falando. Não falo isso com ironia, nem com desdenho com ninguém, eu falo isso querendo te trazer para este time pequeno de pessoas que realmente se debruçam na Bíblia. Mas essas pontuações que eu vou estar fazendo agora, eu tenho da história da igreja. Eu tenho 135 apontamentos. Você que sabe o que é um fichamento, eu tenho 135 fichamentos da história da Bíblia. Só o primeiro deles dá um vasto artigo teológico. Só o primeiro na Bíblia. E desses eu vou pontuar alguns hoje. Esses apontamentos a partir da história da igreja a partir de Jerusalém. Esse apontamento que vou pontuar, ele é de Atos 1 a Atos 4:37. Esses 4 capítulos aí até o versículo 37, onde ali, já começando,
a igreja nasce com a necessidade do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho além das fronteiras, para ser específico biblicamente, até os confins da terra. Nesse momento, nesse mesmo momento do start da igreja, ali em Atos 1, Jesus foi apresentado ao Pai, enquanto os anjos aqui na terra instruíam os apóstolos. Aí segue-se o dia de Pentecostes, que foi o inverso de Babel, uma linguagem para todas as nações, os gentios, e uma só irmandade, o inverso de Babel, porque em Babel todos são descendentes de Noé, todos são irmãos e primos, e lá tem várias línguas e constitui-se várias nações. Aqui não, aqui é uma língua só para uma irmandade só. E nesse ponto aqui eu te aconselho, comece a treinar essa língua. Se você ainda não fala essa língua, começa a buscar o batismo no Espírito Santo para você falar em línguas. Eu estou treinando sempre, porque graças a Deus eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas. Te convido a receber este dom prometido e que é glorioso sobre as nossas vidas. Só isso? Não, o Espírito Santo tem muito mais mesmo. Um dos livros mais profundos em teologia, pneumatologia. Seguido pela primeira cura realizada por intermédio de Pedro e João após a ascensão de Jesus, que segue também a primeira pregação, aonde se converte ali quase 3.000 almas. No vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre como a igreja nasce ali com quase 3.120 almas. Para quem não viu, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo de hoje, do vídeo de ontem. Vá lá, dê uma olhada, dê uma estudada. Quando eu chego no 9 minutos e 22 segundos desse vídeo, um monte de gente saiu, não continuou assistindo. Por quê? Porque eu comecei a citar o livro de Atos, capítulo e versículo, capítulo e versículo, capítulo e versículo. Mas por que eu estava fazendo isso? Pode ser até enfadonho para você, você talvez não queira ouvir citação de versículos. Eu não estava citando versículos, estava dizendo, pontuando o número do capítulo e o versículo do capítulo. Mas por que eu estava fazendo isso? Essa citação é para comprovar, para dar embasamento que eu estou falando. Porque senão depois vem como alguém já veio em outro vídeo meu nos comentários e falou, é muito achismo. E eu não estou com achismo. Eu sou um pesquisador da palavra de Deus. Eu fiquei 20 anos calado estudando. Eu abri esse canal, não foi de brincadeira. Não foi, vamos ver se dá certo. Não, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você pode até não gostar, mas eu sei o que eu estou fazendo. E se você ficar comigo, você vai aprender muita coisa. Porque eu penso fora da caixinha da CPAD, embora eu seja assembleano, fora da caixinha da Betel, fora dessa teologia viciada, arminianista viciada que a gente tem em todo lugar aí. Aí pula para o outro lado, aí tem a teologia viciada dos calvinistas. E eu penso fora dessas caixinhas. Eu já conversando com um pastor, me falha a sua memória, que é o pastor do Itapeva, ele disse para mim, Caio, eu gostei da sua teologia, ele é teólogo também, gostei da sua teologia, do seu discurso, porque você não traz
com você os vícios dessas teologias todas por aí. E eu sempre gostei de pensar fora da caixinha, fora do problema, para ver de fora o problema. Essas coisas que eu falo aqui, muita gente não aceita, porque não conhece, porque não estuda a palavra de Deus. Mas, voltando aqui, o discurso, a pregação de Pedro após o primeiro milagre, ele é seguido por Pedro e João, levado diante do mesmo sinédrio que julgou Jesus, ilegalmente. Aquele sinédrio que julgou Jesus ilegalmente. Essa atitude também é a primeira oposição. E essa foi também a primeira defesa do apóstolo Pedro diante do sinédrio. Só que agora, cheio do Espírito Santo, sem medo de nenhum homem. E após a sua defesa, Pedro e João são libertos sobre ameaças de não continuar falando que aquele Jesus fez essas coisas, fez milagre. Mas eles não querem saber. Então, a igreja, do momento, eles voltam e a igreja é informada da oposição e a igreja vai orar, se reúne e vai orar. E nessa oração acontece um novo avivamento interno. Aqui nós chegamos no capítulo 4 até o versículo 37. Para frente agora uma outra continuidade. Vai acontecer coisas na igreja. A igreja vai começar a vender seus bens, a igreja vai começar a contribuir, depositar nos pés dos apóstolos, vai começar a atender os pobres, vai começar a ter tudo em comum e ninguém faltar nada, diferente da igreja de hoje, que é só me dá e paga o meu gás, pastor, na igreja não tem dinheiro e daí por diante. Você é da igreja, você sabe disso. A igreja é diferente e termina com o versículo falando: e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar, por causa da atitude generosa da igreja, da atitude comum da igreja, em todos ter tudo em comum. E no meio disso tudo, Barnabé vende uma propriedade e deposita aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira vêm e um espírito de inveja, um espírito de competição que nós temos tanto dentro das igrejas hoje em dia, que não pode ver ninguém fazer nada com maestria, que em vez de glorificar a Deus pela obra que Deus levantou alguém para fazer, fica com inveja, fica querendo se tomar uma posição de assassino, de profeta. E eles, naquela inveja, não quiseram matar Barnabé, Ananias e Safira. Foram lá e venderam alguma coisa também. E voltaram, e aí você conhece a história. O que foi que aconteceu. Eu só dei uma demonstração para trás. Por que é que eles tomam essa atitude? Por questão de inveja. E a inveja virou mentira sobre o dízimo, e a mentira virou morte. E o Espírito matou na abertura da história da igreja e na abertura, na entrada da dispensação da graça. Dá para parar para pensar aí ou não? E aí? A dispensação da lei já fechou? Me responde aí. Eu sei a resposta. Lição de casa pronta. Ou estamos na dispensação da graça e a dispensação da lei continua aberta, valendo ainda? Vamos parar por aqui. A dica de pesquisa teológica para você. Eu sei que pouca gente, um número baixíssimo de pessoas sabem disso. Em todo lugar que você estudar, em toda escola dominical, em todo curso de teologia, você vai ver falar, em toda a Bíblia, você vai ver falar Paulo e 3, 4 viagens missionárias.
mas na verdade as viagens missionárias são 6. Um dia para frente, não sei quando, eu vou fazer um vídeo das 6 viagens missionárias de Paulo, fazendo o que eu fiz no vídeo anterior. Você vai sair, quando eu começar a citar versículo bíblico como embasamento do que eu estou falando, mas eu vou fazer assim. E quem ficar vai aprender e poder pregar bastante. Falar em pregar, pegue esse vídeo, escreva ele, estude no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 37, e eu tenho certeza que você vai ter um esboço para você pregar uma mensagem profunda aonde você for convocado, chamado para pregar, ou aí na sua igreja. Deus abençoe os irmãos. Eu sei que você é inteligente, já deixou seu like, se inscreveu nesse canal e vai compartilhar esse vídeo, ajudando esse canal a crescer e ajudando eu te ajudar, compartilhando o meu conhecimento contigo. Shalom Lahema. Até o próximo vídeo.